Bem, estamos de volta com o programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença da professora Janaína Botelho, professora da Universidade Cândido Mendes de História da Alimentação, no curso Tecnólogo de Gastronomia, e com a presença do nosso diretor da nossa Escola de Gastronomia, professor Salvador Neto, que tem desenvolvido um grande trabalho de transformação no dia a dia, também já da cultura de Nova Friburgo, com relação a esse grande assunto que vem naturalmente crescendo muito, não só no dia a dia das pessoas, mas como um grande negócio que efetivamente ele é e representa. E agora entrando também no Brasil. Professora Janaína, a sua disciplina, ela faz com que o aluno, quando entra, ele não chegue tão somente trabalhando os materiais numa escola de gastronomia. Há que se primeiro ter conhecimento da história. E essa história a senhora tem levado, obviamente, acho que com muito encantamento, até porque a sua experiência de mundo, de suas viagens pelo mundo, faz com que a senhora consiga dar uma contribuição ainda mais efetiva. Como é que a história da alimentação, o alimento, quando é que começa essa coisa desse valor que se dá hoje à alimentação, ela tem uma história, né? Como eu disse a você, Roosevelt, a alimentação ela tem uma ligação com o aspecto econômico também, né? A gente não pode, sempre quando a gente dá a história da alimentação, a gente sempre procura contextualizar, porque isso tem a ver com a história da humanidade, né? Bom, se a gente começar lá dos primórdios, a forma de alimentação era a coleta e a caça, você não tinha agricultura, porque a população era nômade, e aí você passa pela antiguidade, Idade Média, mas o que eu acho assim interessante, para pegar um gancho com a introdução que eu fiz, com a questão econômica, é que a América ela deu uma grande contribuição à Europa, por conta de dois produtos que são fundamentais, a batata e o milho, né? Como eu disse a você, a população europeia triplicou depois da descoberta da América com a introdução desses produtos, né? Porque eles tinham muitos problemas com a questão das colheitas do trigo, que era a base da alimentação. A América também deu o tomate, o chocolate, que hoje é assim, uma das mais grandes a grande economia da Suíça, né? de outros países, como a Bélgica também. Mas eu gostaria de enfatizar a questão do milho e da batata, que foi muito importante para o desenvolvimento da Europa, né? E essa história da batata, Janaína, ela é muito interessante porque os conquistadores chegam na América do Sul, os conquistadores chegam de uma maneira muito forte e belicosa, né? De dominação e tal, retirando tudo que podiam. E quando eles chegam no Peru, eles encontram lá... O Peru tem umas características geográficas muito singulares, né? E o Peru possui o maior acervo de batatas do mundo. Eles têm lá o Museu da Batata. Em cada colina lá você tem aquela parte andina e tudo mais, você tem variações da batata muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. E aí quando essa cultura é introduzida na Europa, como você falou, isso dá uma sobrevida, uma expectativa de vida muito maior. Não só em relação à questão da fome, como você colocou, que o trigo é uma cultura mais frágil, né? Delicada. E a batata está lá com um plantio muito bem sucedido, e também ela diminui o consumo da caça. E naquela vez com a caça você não consegue controlar essa questão de zoonose, de doenças e tudo mais. Então isso tudo contribuiu para o aumento da expectativa de vida, e aí você aumenta a expectativa de vida, aumenta o período possível de acasalamento, filhos, essa coisa toda, até sustentação dos filhos, né? Uhum. Então a Europa tem esse boom, né? Deve muito à América, né? Mas nós já estamos falando então, já saindo daquele momento onde se fala muito fala-se da caça inicialmente, fala-se do trigo, né? Fala-se do vinho, talvez para uma coisa da Idade Média, onde a coisa da sofisticação, ou a gente... Mas eu não queria deixar passar a questão da caça, porque ela tem um dado muito interessante. Quando lá atrás o homem das cavernas, ele começa a montar as primeiras ferramentas, ele começa a caçar, e depois com a descoberta do fogo,
onde ele começa a levar essa caça, essa proteína ao processo de cozimento. E, Roosevelt, isso eu acredito, quando eu dou minhas aulas de especialização em carne, eu acredito piamente que desde a época da invenção do fogo, das primeiras vezes que você levou os animais às brasas da fogueira, ao fogo direto, aquele aroma que acontece desse processo que se chama reação de Maillard, que é uma reação de caramelização das proteínas dos animais. Então, esse aroma ficou registrado na memória da civilização até hoje, que a gente não consegue se afastar. Até hoje, essa questão do churrasco, né, do assado na América do Sul e tal, isso está muito presente. E eu já vi alguns estudos científicos que falam que houve uma evolução acelerada da espécie humana quando ela passa a ingerir a proteína cozida, a proteína assada, vamos dizer assim, né? Que houve um desenvolvimento numa parte do cérebro mais acelerada em função dessa mudança na alimentação. Janaína, então nós estamos falando já dos primórdios, né? Falando já ainda das caças e falando já do fogo, né? Mas existe uma evolução, né? O que eu acho interessante na história da alimentação é a questão da relação da gastronomia com a dietética, né? Por exemplo, a gente acha, hoje em dia a gente se preocupa muito com o alimento saudável, né? Aquele alimento que vai fazer bem, ou aquele alimento que não faça bem, como é que você lida com essa questão. Isso daí é uma preocupação que já se tinha desde a antiguidade, né? Você vê os egípcios, por exemplo, quando eles faziam uma carne que tinha o que eles chamavam de corrupção, né? Que é o termo correto, ou seja, uma carne gordurosa, eles procuravam colocar uma chicória junto com cozimento, enfim, faziam um equilíbrio, né, daquela carne que eles sabiam que era gordurosa com determinados tipos de temperos ou legumes ou verduras. Isso daí é uma preocupação que existia na antiguidade, passa pela Idade Média, e a gente só vai perder isso na Idade Moderna, aproximadamente no século XVIII, onde a gastronomia dietética se separa, ou seja, não há mais a preocupação de se ter um alimento saudável. Isso coincide até com o início eu digo assim, da evolução da medicina, quando a medicina passa a ter bases mais científicas, ou seja, você já tem um remédio se o alimento fizer mal, né? Então, antes disso, você procurava fazer uma conciliação entre alimento gorduroso e compor isso com vegetais, com temperos. Mas quando a medicina evolui, já não se tem essa preocupação. Prevalece a gastronomia, a dietética fica de lado. E acho que Salvador, com certeza, porque a gente pode falar agora, quando você identifica exatamente que houve, aí talvez um rompimento, né, com essa preocupação. Salvador, acho que a identificação da cozinha no mundo como uma cozinha artesanal e coisa nesse sentido, ela vem já na Idade Média, aí vem depois com a França, o Rei Sol, tem também um histórico disso. A França não tinha essa preocupação com relação a essas características, já era coisa mais condimentada, se falava... que tipo de contribuição a França efetivamente deu e obviamente tem dado? Bom, só para complementar, Janaína, antes de entrar nesse tema, parece que as coisas são cíclicas, né? Eu fiz um curso em 2012, no segundo semestre de 2012, na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, e aí o chefe Cacá Silva, que ministrou o curso, ele falava justamente com a nova tendência muito forte da gastronomia, seria utilizar o alimento como remédio, ou seja, a cura através do alimento. Então, isso é uma coisa assim, meio cíclica. O homem abandonou um hábito do século XVIII. que ele tinha, né? Mas agora ele começa a retomar isso. E depois a gente, mais na frente, pode falar de todo esse movimento de cozinha saudável. Estou com um pigarrinho chato hoje, esse inverno. Bom, Roosevelt, não sei se a Janaína vai concordar comigo, mas a minha percepção de gastronomia, ela passa muito pela cultura do país. E às vezes você tem países muito próximos e com um perfil da população, uma cultura de comportamento, de vida muito diferente. As primeiras cozinhas, elas passam a acontecer em acampamentos, né, em cidadelas e até mesmo a cozinha militar. O cara que modernizou a cozinha como a gente tem hoje,
Foi na Primeira Guerra Mundial, que foi Auguste Escoffier, que ele pega e ele organiza toda a questão da cozinha de campanha para o exército alemão, e depois toda essa estruturação documentada que ele fez passa a ser aplicada nos hotéis e nos grandes restaurantes. Por isso que a gente chama de brigada. Você tem a brigada dos grelhados, você tem a brigada das saladas, né? Isso vem do Auguste Escoffier. Mas você estava falando da culinária francesa, né? O que ela aporta? Eu comparo muito com a inglesa, né? O inglês ele é mais pragmático, ele é mais objetivo, ele está mais focado na sobrevivência. Enquanto o francês ele professa mais assim uma alegria de viver, ele é mais leve, ele é um pouco mais, enquanto o britânico ele tem um humor assim mais debochado, o francês já tem um humor mais aberto. Então, você vê na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os ingleses passam a comer enlatado, e até hoje aquele apresuntado enlatado lá é um prato típico deles. E os franceses, em momento algum, abrem mão do vinho, abrem mão do bem viver, bon vivant, né? Só para complementar, você falou da questão da guerra, o mais interessante é que quando os países estavam na iminência de entrar em guerra, a primeira coisa que eles faziam é reserva de sal, né? Porque eles tinham deslocamentos, tanto do navio por terra, e é através do sal que você vai conservar as carnes, né? Então, entrava em estado de guerra, se fazia um estoque enorme de sal por conta, quer dizer, já entra a questão do alimento, né? Da preocupação do alimento. Janaína, uma das curiosidades que acho que é interessante se passar, porque a gente tem hoje a nossa tradição de você estar a uma mesa, né, com talheres, coisas nesse sentido, mas isso é bem mais recente. Antigamente, quando a gente verifica os filmes, por exemplo, de Roma, os povos comendo deitado e coisas nesse sentido, houve uma evolução também com relação a isso, né? Nessa história. Depende da questão que você diz, da evolução, né? Por exemplo, para o ocidental, é uma evolução sair do chão, né? Comer com a mão e comer com os talheres, porque os árabes até hoje comem sentados no chão, né? A gente vê hoje muito isso por redes sociais, eles ainda põem a mesa no chão e comem com a mão. Você teve experiência. Então, se a gente falar que isso é evolução, no caso, a gente cria um problema com a cultura árabe. Mas, para o ocidental, né, o primeiro, claro, foi a faca, depois vem a colher, o último a chegar foi o garfo. Primeiro o garfo vem com 2 dentes e depois o garfo com 3 dentes. Curiosamente, o garfo é trazido da Turquia para a Europa, por causa do Império Otomano, que era mais sofisticado, das relações comerciais entre Veneza e Gênova com Istambul na época. Enfim, o garfo é trazido para o Ocidente e muito tardiamente também ele é utilizado. A gente vê inventários da família real francesa que eram poucos garfos nos inventários da elite da época, dos aristocratas, e a gente ainda vê muitos reis ainda comendo com a mão, né? Aliás, a Europa se apropriou de muita coisa das outras regiões e até continentes. Por exemplo, a Europa se apropria do café. Hoje, apesar do melhor café do mundo, quantitativamente, em qualidade de produção, seria a Colômbia, mas quando você fala em café, você pensa em Itália, o café expresso, as maiores máquinas de café expresso e tal, Itália. Mas o café vem do mundo árabe. Aí você tem a pizza e você tem a pasta. A massa também foi o árabe que levou para a Europa, a massa. Em forma de pão, mas ela vem também da China, em forma de macarrão, né? As especiarias, acho que essas trocas, né, as descobertas, acho que elas proporcionaram isso, né? Quer dizer, o velho mundo e, né, o avanço. As especiarias, elas já existiam. A gente não pode esquecer da ocupação árabe na Europa, no caso especificamente de Portugal e da Espanha. Essa ocupação árabe também vai trazer um novo comportamento alimentar europeu, né? Porque o árabe vai levar a berinjela, ele vai levar o açúcar da cana, né? Que a Europa até então não tinha, só tinha o açúcar do mel.
também o árabe tem muito essa questão do mel. O árabe vai levar, vai aumentar o leque de especiarias na Europa, né? Dizer que o europeu não conhecesse as especiarias, mas ele amplia essa gama de especiarias. Quer dizer, na verdade, o árabe ele fica em Portugal, se eu não me engano, do século... Ai, agora é difícil as datas, mas ele fica 5 séculos, na Espanha, quase 8 séculos, coisa assim. E com isso, muita coisa do mundo árabe, né, é trazido. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, que na Idade Média, a Europa era pobre, materialmente, né? Então, toda essa riqueza alimentar é trazido do Oriente via Ocidente. Aí Salvador citou a questão do café. O café, apesar da origem ser na África, mas ele é levado, por conta do islamismo, ele é levado para o Oriente Médio e é através da Turquia que as coffee houses entram na Europa, né, na Inglaterra, e depois os cafés na França, né? Nós tivemos aí, nesse primeiro bloco, a possibilidade de já identificar, quer dizer, o muito de contribuição, obviamente, histórica, que nós temos recebido e que o mundo tem recebido através da gastronomia. E falar de gastronomia é falar de cultura. Janaína e Salvador, nesse primeiro momento, trocaram aí para você informações e conhecimento, levaram até vocês conhecimento com relação ao muito ainda que ainda pode ser construído, ainda muito que pode ser levado. E você aguarde, por favor, que nós vamos ao nosso intervalo e voltamos para o segundo bloco, onde já falaremos também ainda dessa contribuição. Por exemplo, vamos conversar com Janaína a respeito do avanço das conquistas napoleônicas, onde Napoleão, Salvador, quando fazia as suas conquistas, ele levava junto às suas tropas, ele levava um grupo de cozinheiros, ele levava um grupo de dançarinos, para que pudesse sim, quando chegasse e fizesse as ocupações daqueles espaços, pudesse sim levar a cultura francesa e através da cultura pudesse fazer o domínio. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.